Graça e paz a todos, irmãos, a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma tarde alegre, uma tarde cheia de Deus, uma tarde cheia de bênção, cheia de vitória, para as nossas vidas, no nome de Jesus. E convido você para uma reflexão nessa tarde, na palavra de Deus, que se encontra registrado no livro do Apocalipse, capítulo 19, amém? E versículo de número 7. Hoje queremos trazer aos nossos irmãos um tema sobre a noiva e o cordeiro. Amém? Toda a história da salvação, ou seja, a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição, tem o seu ápice neste ponto. Ele voltará a buscar a sua noiva, a sua igreja. Amado, a noiva aqui é descrita como vestida de pureza, atos de justiça, e o noivo é descrito como cordeiro, como a gente vê registrado no livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 7. E por que cordeiro? Porque o cordeiro, esse cordeiro, estava sem mácula. Ou melhor, Jesus Cristo foi sacrificado pelos nossos pecados. E ele ofereceu-se em sacrifício perfeito pelos pecadores, da qual nós, eu e você éramos. E você sabia, amado, que no Apocalipse 19, 7 vai retratar um casamento, falando sobre este assunto, o casamento, este casamento que será eterno. Não é um casamento por contrato, que muitos estão casados aí, não. Não é aquele casamento por conveniência, pois se faz promessa de ser fiel, na pobreza, na riqueza, na doença, e até que a morte separa. Este contrato, muitos já têm quebrado, Basta algum dos cônjuges se quebrar para desfazer o contrato do casamento. Mas o casamento que estou apresentando a você é um casamento eterno, que vai durar por toda a eternidade. Bom, a palavra de Deus registra que haverá um grande casamento e que está marcado na eternidade. Amém, irmão? A Bíblia fala sobre as bodas do Cordeiro, fala sobre o noivo, este noivo retratado como a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala também sobre a noiva, retratada como a igreja. As suas vestes de linho finíssimo representam atos justos, Porque a igreja tem que ser santa, a noiva tem que ser santa, imaculada, pura. Amém? Quando nós lemos Apocalipse 19, do verso 7 a 8, no Antigo Testamento, quando Deus dá as diretrizes
para a construção do tabernáculo. Note, encontramos esta menção ao ninho registrado em Êxodo, capítulo 26, verso 1. Veja bem, o cordeiro, o animal usado para a expiação pelos pecados do povo, registrado em Êxodo capítulo 29, como também Levítico capítulo 22. Oh, aleluia! Sabemos que isto era uma sombra do que viria, indicando que Deus, o tabernáculo entre os homens, o Senhor faria para si um lugar para a sua habitação. Para tal, Cristo se ofereceu como Cordeiro de Deus, que tira, irmão, que tira o sangue de bode, de cordeiro, de pombas cobria, mas o sangue de Jesus Cristo remove, tira o pecado do mundo. Oh, glória a Deus! Em João capítulo 1, verso 29, e fez de nós habitação do Altíssimo. Antigamente era levado a arca, que simbolizava a presença máxima de Deus entre os homens, onde que Deus vivia? Dentro de uma arca. Hoje, onde que Deus vive? Dentro dos nossos corações. Ele vive dentro do seu coração, se assim achar lugar e pureza em tua vida. Infelizmente, por causa da má manutenção da fé, a presença do Espírito Santo não pode estar convivente, uma vida mesclada de pecado. Não, mil vezes não. Não se engane em imaginar, meu querido, que Deus habita em seu coração quando as diretrizes e o comando da sua essência é uma vida voltada ao pecado, à carnalidade, à mentira, à prostituição, o adultério, a fornicação e tantas coisas mais, a bebedeira, as orgias. Não se engane, Deus não coabita num templo imundo, mas num templo que foi santificado para Ele. O noivo que se sacrifica. É interessante eu e você, nós atentarmos para este detalhe que se repete. Cristo se intitula o noivo e é também chamado de cordeiro. Por que será que o noivo é a figura do cordeiro e a noiva descrita com tais características? Seria impossível que aquela que Cristo chamou para ser sua noiva seja sua noiva senão por meio dele. O cordeiro seria impossível para a noiva se adornar com ato de justiça, vestir-se de linho puro, resplandecente, se o cordeiro não fosse morto para comprá-la, para purificá-la com seu próprio sangue. Apocalipse 5, verso 9. No lugar da vergonha, amados, no lugar da nudez, no lugar de vestes imundas, Ele nos cobriu com vestes novas, vestes de linho resplandecente, a sua noiva de honra, e prometeu a ela uma aliança eterna. Isaías 61, versículo 9. Sempre ouvimos dizer que todas as religiões levam a Deus.
e que têm o mesmo e pregam os mesmos princípios do amor, da justiça, etc. Contudo, somente aquele que é puro, somente aquela que é pura, pode purificar. Aquele que é santo pode santificar. Aquele que é justo pode justificar. Sem Cristo é impossível que a noiva seja frutífera, que as suas vestes sejam atos de justiça, a nossa própria justiça sem Jesus Cristo é como trapos, queridos, de imundícia, segundo o registro Isaías 64, verso 6. Apenas conhecendo ao Senhor podemos frutificar em justiça. Dê uma olhadinha, dê uma espiadinha na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 9. Deus fez do Cordeiro Santo, o Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelos nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. A noiva só é a noiva, porque o noivo é o Cordeiro. Amados irmãos, em Hebreus capítulo 9, versículo 4, diz assim: imagine como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que o adoremos, o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito Santo eterno, Cristo se oferece a si mesmo, a Deus, como sacrifício perfeito. Aleluia, aleluia, aleluia. Apocalipse 19, 7. O convite está feito. Aleluia, o convite a mim, a você está feito. E ele diz que é para nós, eu e você, nos alegrar. Nós devemos exultar a ele, demos glória, pois chegou a hora, está chegando o momento do casamento do Cordeiro, e a palavra de Deus apresenta aqui que a sua noiva já se preparou. Oh, igreja amada, igreja querida, aguçamos nossos ouvidos para a voz do Espírito Santo. É tempo de purificação, é tempo de buscar a santificação, é tempo de se chegar a Deus, para nós não ficar de fora deste convite festivo. Agora, amados, uma questão aqui, senhores e senhoras, para nós questionar, indagar, perguntar, debater. Deixo aqui a vocês algumas perguntas. Quais as características da noiva de Cristo? Vejo em mim, veja em você, examine-se e veja o que está faltando na sua vida para agradar este noivo, para agradar, para estar na altura de ser participante das bodas do Cordeiro. Segundo, temos buscado a conhecer a Cristo, o Cordeiro de Deus, ou você tem o desprezado? Hoje, infelizmente, são poucos
São poucos que se debruçam na comunhão. São poucos que se debruçam, que reverenciam o Mestre, Senhor da sua vida, que reconhece por gratidão viver uma vida em santidade. Notamos que meramente as pessoas levam o Evangelho, a palavra já anunciada, no descaso, porque são milhares, são centenas de pessoas, aleluia, que verbaliza Cristo somente com os lábios, mas o coração está distante. As próprias obras dos homens têm negado a eficácia de Jesus Cristo em sua vida, pelos maus testemunhos, pelos vexames, pela vida mesclada com este mundo. Ei, crente! Não fique de fora das bodas do Cordeiro. Santifica-se, aleluia. Que você possa ser um dos tais a sentar à mesa. Deus está falando contigo nessa tarde. Ai, arabaxando, arabaxai. Terceiro, o que fazer com que a noiva, o que pode fazer com que a noiva perca o casamento? Irmão, São Mateus capítulo 25, dá os informes. Vida atrelada à comunhão, vida ligada ao trono da graça, vida cheia, 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 cheia do Espírito Santo. Irmão, se não tivermos cheios do Espírito Santo, será impossível até mesmo ouvir a nossa chamada para a eternidade. O que você pode fazer para que a noiva perca este casamento? Tem muitas noivas displicentes. Ei, igreja, não perca o alvo, não perca o caminho. Não traga para si o mundo. Não se contamine com o mundo. Separa-te deste mundo e consagra a sua vida para Deus. Para tanto, não precisamos informar, consequentemente, que atitudes de algumas pessoas já este ou esta não tem condições de estar diante do Cordeiro como uma noiva ataviada, vestida, pura, santa, porque já se corrompeu, está corrompida. Mas Deus te dá a oportunidade hoje, agora. Se volte para Ele, confesse os seus pecados, abandona. Deus, em nome de Jesus Cristo, trouxemos uma palavra de reflexão aos nossos irmãos. Trouxemos, Senhor, uma alerta. Bem-aventurados são aqueles que são chamados a participar das bodas do Cordeiro. Para os que estão preparados, é momento alegre de exultarmos diante do Senhor. Porque nós, olhando para nós, dentro de nós, não tínhamos esta condição. Mas Jesus se ofereceu a si mesmo. E na sua morte comprou para si povos, nações, tribos e língua, para tornar povo seu. Ei, igreja amada, igreja querida,
santifica a sua vida enquanto podes santificar. Abandona o mundo, abandona tudo aquilo que pode manchar as vestes da noiva. Não queira comparecer com a veste suja, amarrotada, representando pecado, vaidade, mentira, engano, que simplesmente serás reprovada ou reprovado. E que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, te abençoe. Nessa tarde, mais uma vez, que a palavra possa bater forte em seu coração e lhe proporcionar temor e tremor diante deste cordeiro. Ei, o noivo está para chegar. Ei, o noivo está para vir. E a noiva vai subir ao encontro com ele nos ares. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos.